Bom, então nessa aula de hoje a gente vai discutir um dos assuntos que está aí na parte, nas últimas aulas do conteúdo do primeiro estágio, né? Então a gente vai analisar o uso de transformações em circuitos, né, para simplificação de diagramas de circuito e determinação de circuitos equivalentes, né? E esse é um assunto muito próximo dos assuntos finais que a gente tem aí na disciplina, né? Então, você tem, vamos dizer assim, ainda transformações de fontes, o princípio da superposição e depois os circuitos equivalentes aí de Thevenin e Norton, né? E esse assunto de transformação de fonte está diretamente relacionado a essa ideia de determinação de circuitos equivalentes, certo? Bom, então, vocês devem ter visto aí, né, na aula síncrona dessa semana, que um, a gente chama de transformação de fonte, né? Quando você, num dado circuito, né, você tem uma configuração de, por exemplo, fonte de tensão em série com um resistor, e aí você substitui, né, por conveniência, vamos dizer assim, né, por aquilo ali facilitar a sua vida, né, analisando aquele circuito de alguma maneira, você substitui aquela combinação por uma combinação que a gente chama de combinação equivalente ou associação equivalente, né? Então, veja que aqui a gente tem uma fonte de tensão em série com a resistência substituído por uma fonte de corrente em paralelo com o mesmo valor de resistência, não um resistor com o mesmo valor de resistência daqui, né? E aí, bom, se essa relação entre Vs e S for essa daqui, né? Vs igual ao produto da resistência pela corrente, esses dois circuitos aqui vão ser equivalentes, né? Do ponto de vista de A e B, né? Então, essa relação aqui é a relação que a gente usa para pular de um para outro, né? Então, a gente pode tanto, a partir disso aqui, substituir essa associação por essa associação aqui, como substituir essa associação por essa associação aqui. Se essa relação for sempre obedecida, né, essa relação entre Vs e S, a gente está sempre substituindo dois elementos por dois elementos equivalentes, numa associação equivalente, né? Então, aqui também chamando a atenção, né, o sentido da polaridade da tensão e o sentido, a polaridade da tensão aqui e o sentido da corrente tem que estar de acordo, né? Então, se essa polaridade aqui está para baixo, por exemplo, a corrente aqui vai apontar o sentido está para baixo e vice-versa, né? Bom, aí vem aqui, né, a pergunta, quer dizer, esse método aqui está conectado a um conceito fundamental, né, que é utilizado nessa disciplina e que vai ser utilizado em várias outras disciplinas também, que é o conceito de circuito equivalente, certo? Aí eu vou perguntar para vocês, como é que você definiria um circuito equivalente, né? O que é que seria circuito equivalente, né? Na visão de vocês, nas palavras de vocês. Vamos ver aí como é que vocês estão com os conceitos, né? Então, como é que você definiria um circuito equivalente? O que é que seria um circuito equivalente, né? Como vocês explicariam esse conceito? Um circuito que tem as mesmas características do que um outro e a gente pode conseguir os mesmos dados. Não exatamente, né? A resposta talvez esteja próxima, né? Não sei, mas, vamos dizer assim, tem algumas coisas faltando. Então, Yuri falou aí que seria um circuito com as mesmas características, né? Agora, um circuito pode ter muitas características, né? Pode ter o próprio diagrama de circuito.
é uma característica de um dado circuito, né? O número de elementos é uma característica, a potência consumida por aquele circuito é uma característica também, né? Então, quando você está falando de circuito equivalente, um circuito que tem as mesmas características, aí que tipo de característica você está, a que tipo de característica você está se referindo, né? Porque tem muitas. E aí, na verdade, nem todas, né? Quando a gente fala de circuito equivalente, nem todas as características, na verdade, são necessárias para os que estão envolvidos ainda na definição do que é um circuito equivalente. Professor, é que vai passar a mesma corrente para os terminais AB e a mesma tensão, né? Aí, no caso, eles seriam equivalentes. É exatamente esse é exatamente o conceito, né, de equivalência, né? Então, o circuito equivalente, né, é justamente isso aí que o Bruno se referiu. Quando eu digo que esses dois circuitos aqui são equivalentes do ponto de vista de A e B, né, eu não estou me referindo, né, ao que está, assim, as coisas que estão conectadas. Eu não estou exatamente me referindo, né, ao fato, né, de que, por exemplo, o que tiver conectado aqui desse lado e o que tiver um circuito que eu vou para o qual eu vou mover, né? Aqui eu estou fazendo essa simplificação. Então, nessa simplificação aqui, não necessariamente esse circuito que está do lado esquerdo, né, vai guardar todas as características, né? Então, aqui a gente está transformando uma fonte de tensão em série com a resistência numa fonte de corrente em paralelo com a resistência, né? Mas não necessariamente esse circuito que eu estou transformando ele vai guardar exatamente as mesmas características aí assim, estritamente falando, né? Para esse circuito que eu estou modificando, né? O que define circuito equivalente, né, é justamente de onde eu estou observando esse circuito, né, o elemento que eu estou, a partir do qual eu observo o circuito, né. Então, dizer que isso aqui é um circuito equivalente, né, significa dizer que se eu conectar qualquer coisa aqui, se eu conectar um resistor, por exemplo, né, vamos supor que conecta aqui um resistor, nesses dois circuitos, então conectei aqui uma resistência aí qualquer, né, resistência em X aqui e aqui. Então, esse resistor, ao ser conectado aqui nesse circuito, ele vai observar a mesma diferença de potencial aqui. Então, tanto aqui quanto aqui, você vai ter uma diferença de potencial V, né? E você vai ter uma corrente I, vamos supor aqui, descendo, passando por ele. Certo? Então, se eu tenho, por exemplo, dois terminais, né? Nos quais, se eu conectar esse resistor, né, esse resistor vai ver a mesma diferença de potencial e, consequentemente, ele vai ser submetido à mesma corrente, né? Nessas duas situações, então, esses dois circuitos são equivalentes, certo? Do ponto de vista desses terminais aqui, certo? Do ponto de vista dos terminais A e B. Ok? Então, esse é a definição do circuito equivalente. Então, circuito equivalente, né, é sempre uma definição que é com relação a dois terminais, certo? Então, quer dizer, você tem dois terminais no circuito e você está interessado, né, em determinar um circuito que seria equivalente do ponto de vista daqueles dois terminais, ou seja, um circuito no qual, se eu conectasse uma carga, pode ser, no caso aí, o resistor, né, essa tensão e a corrente vista por esse elemento não mudariam, certo? Então, é isso que eu considero um circuito equivalente. Veja que isso é diferente de você simplesmente dizer que as características do circuito vão se manter, né? Porque, por exemplo, né, vou dar aqui só um exemplo para vocês. Se eu conectasse aqui, em paralelo com essa fonte de tensão, né, um resistor aqui, então conectei aqui, vou chamar esse resistor aqui de R1, né? Aí eu vou perguntar a vocês,
esse circuito aqui, com esse resistor R1 conectado, ele é equivalente a esse circuito aqui com a fonte e esse resistor? Quer dizer, se eu conectar esse resistor aqui, eu vou mudar essa equivalência, esses circuitos vão ser equivalentes, sim ou não? Depois que eu conectar esse resistor aqui em paralelo com essa fonte. Não, porque aí o resistor R não vai estar mais em paralelo, não vai estar mais em série, né? Será? Quem acha... Bom, vamos fazer uma votação aí, levantando a mão, né? Quem acha que esse circuito aqui, ele é equivalente, ele continua sendo equivalente a esse circuito aqui? Quem acha que não? Primeiro, quem acha que sim, que continua sendo equivalente? Então, tem poucas pessoas, né? 3 pessoas. Quem acha que não é mais equivalente? Então, a maioria aí está achando que esse circuito aí não seria mais equivalente. Aí eu vou perguntar a vocês, né? Tá bom, então se isso aqui não é mais equivalente, né, significa que ao conectar essa resistência aqui, eu mudei, né, a corrente que está passando aqui, certo? Então, qual era o princípio que a gente tinha utilizado para fazer essa mudança aqui? Foi o princípio de que se você tiver isso aqui e mudar para isso aqui, a corrente e a tensão passando por esses resistores aqui seriam a mesma, né? A mesma. Tensão e corrente seriam os mesmos daqui. Bom, aí agora eu conectei esse resistor aqui em paralelo com a fonte de tensão e perguntei, esses circuitos continuam equivalentes do ponto de vista de A e B? Aí vocês, a maioria disse que não, né? Então vamos ver aqui, né? Qual seria o valor de tensão, né? Qual seria o valor de tensão aplicado nessa resistência Rx, né? Quando eu não tinha essa resistência R1 conectada? Como é que eu posso determinar esse valor de tensão? Seria a tensão fornecida por VS menos a tensão consumida por VR, né? Certo, mas aqui liga em uma fórmula assim, tá? A gente sabe, vocês viram, o Felipe está falando aí, divisor de tensão, né? Então, eu tenho essa tensão. Imagine que esse resistor não está conectado aqui, né? Então, essa tensão V, né? Ela vai ser Rx, né? Dividido por R mais Rx, vezes a tensão Vs, né? Isso aqui é a minha tensão V. Se eu tenho a tensão V, se eu dividir V por Rx, eu tenho a corrente, né? Então, determinei a tensão, vou determinar a corrente que passa por Rx também. Aí, pergunta para vocês, né? Ao conectar esse resistor R1 agora, né? Qual vai ser o valor dessa tensão V? Acho que é o mesmo valor, né, professor? Felipe está falando o mesmo, Dário falou o mesmo, né? Todo mundo concorda? Quem acha que vai ser diferente? A Arion está falando aí paralelo. Em que sentido seria paralelo? Bom, a pergunta é, né? Qual é o valor de V quando eu conecto R1 aqui, né? Então, pessoal, muda ou não muda? Isso, na minha opinião, muda, professor. Porque como você vai estar... a corrente não vai ser a mesma, teoricamente, R vai consumir menos tensão. Esse, o que vocês estão dizendo aqui é que
a corrente aqui nesse resistor vai mudar, né, por conta, assim, quer dizer, essa corrente que está passando aqui, que seria I, ela muda por conta desse resistor aqui, né? É isso, se eu entendi. Sim, professor. Mas por que que ela mudaria? Qual seria a equação que eu escrevo aqui nesse circuito, né? E falando objetivamente, que vai me mostrar que essa corrente vai mudar de um caso para outro. Porque essa corrente aqui, né? Nesse caso aqui, vamos colocar no caso em que eu não tinha um RX conectado, que eu não tinha esse R1 conectado, né? Seria I igual a VS dividido por R mais RX, né? Esse aqui é o valor de I, né? Aí vocês estão dizendo que esse valor de I vai mudar, né? Depois que eu conectei esse resistor R1 na história, né? Aí eu estou perguntando a vocês, então qual é a equação que eu vou tirar desse circuito aí, que vai me mostrar que o I, nesse segundo caso aqui, vai ser diferente, né? Qual é a equação que eu posso escrever aí? A soma das duas correntes vai se anular. Você pode fazer a lei de Kirchhoff nesse nó que tá saindo. Lei de Kirchhoff das correntes. Aqui, Aí, né? I mais I1 igual a 0. Vocês estão falando nesse nó aqui, lei de Kirchhoff das correntes nesse nó aqui. Isso, professor. Então, vamos fazer aqui, então. Então, vamos colocar aqui. Chamar isso aqui de I1, né? E vamos chamar essa corrente que sobe aqui na fonte, né? De IS. Não é isso? Beleza? Bom, e aí, quais são as equações que eu posso tirar aqui para determinar? Então, aqui vocês estão dizendo, beleza, IS tem que ser igual a I1 mais I. Então, isso aqui é beleza. A aplicação da lei de Kirchhoff das correntes aqui. Isso aí tem que ser verdade. Agora, como é que eu acho, né, uma expressão que vai me dizer que I é diferente disso aqui? Que I mudou. Você pode fazer análise nodal. E aí, como é que ficaria? Você tem que determinar uma tensão VS, no terminal de baixo ficar 0, né? Vai ficar VS menos 0. Aí vai ter VS sobre antes do terminal R. Você bota sei lá, um V1. E embaixo do RX você bota outro que vai ser igual ao... Quando a tensão vai ser 0, né? Então, aqui eu estou fazendo o que vocês estão dizendo aí, né? Então, eu coloquei aqui, a minha referência está aqui, o VS está aqui. Tá aí. Me diga aí uma expressão. Eu quero que vocês me digam diretamente a expressão, né? Me diga aí uma expressão para as correntes aí, I1, IS e I. Nesse caso aqui. Já fiz o que vocês pediram, né? Colocar uma referência aqui, uma tensão de nó aqui em cima. E aí, agora, onde é que estão as equações? Qual seria a equação para a corrente I1? Nesse caso aí. VS sobre R1. VS menos 0, aí vai ficar VS sobre R1. VS sobre R1, beleza. Qual é a expressão para a corrente I, então? VS tá em série, né? Então é VS menos V sobre R mais RX? VS menos o quê? VS menos V, que é o último potencial. Por que V? Porque, né, o potencial, né, VA menos VB, o potencial de partida menos o mas aí você, veja, Mas vai ser 0 também. Vai dar a mesma coisa que a corrente lá de cima. A gente está usando tensão de nó aqui, né? Então, a gente tem que referenciar a equação com relação ao nó de referência, né? Então, é VS
menos zero dividido pela resistência que está aqui, né? Qual é a resistência que está aí? A resistência equivalente, né? Que é R mais RX. Aí, pelo que vocês disseram, não dava diferente, né? Mas ok. Ah, é verdade. Pegos no pulo. Ou seja, pessoal, eu posso colocar esse resistor aqui, eu posso colocar outro resistor aqui. Se eu quiser, eu posso colocar uma malha aqui qualquer. Vamos fazer aqui, sei lá, uma resistência assim. Bota um triângulo aqui. Qualquer coisa que eu colocar aqui. Nada disso, toda essa arrumação aqui, né? Veja que eu tenho só resistência, eu vou poder sempre fazer um equivalente a um resistor apenas. E aí, obviamente, se eu posso sempre configurar isso aqui para um resistor apenas, eu vou sempre cair nessa situação aqui, né? Em que eu tenho um resistor em paralelo com essa fonte de tensão. E aí, a corrente, tanto nessa situação aqui como nessa situação aqui, é idêntica, certo? Do ponto de vista de A e B. Então, qualquer resistor que eu conecte aqui em A e B, seja nesse circuito que só tem essa fonte e esse resistor, ou seja em algum circuito que tem os resistores em paralelo aqui com essa fonte, é a mesma, certo? Ou seja, conectar qualquer coisa em paralelo aqui nessa fonte, qualquer configuração de circuito que eu tenho com resistores, né, só resistores conectados aqui nessa fonte, não vai alterar a corrente que está passando por os terminais AB, ou seja, todos esses circuitos aqui são equivalentes a esse circuito aqui, certo? Porque do ponto de vista de A e B, se eu conectar uma resistência, ela vai sempre ver a mesma tensão e a mesma corrente, né? Como vocês viram aqui. Então, essa é a definição de circuito equivalente, né? Então, veja que esse circuito daqui, como eu mudei aqui de 2 elementos, o circuito que a gente tinha antes, né? Como eu mudei de 2 elementos para 2 elementos, aí fica aí na sua cabeça que, bom, esses circuitos são equivalentes porque aqui eu tinha mais ou menos o mesmo número de elementos, e aí conectei aqui fiz uma simplificação aqui para outros 2 elementos agora em paralelo, e aí, bom, são circuitos equivalentes. Mas eu poderia ter aqui, na verdade, né, diferentes circuitos, eu poderia ter diferentes arranjos de qualquer arranjo de resistor conectado em paralelo aqui, que esse circuito continuaria sendo um circuito equivalente, né? Ou seja, a ideia de equivalência, né, não necessariamente ela guarda, né, ela vai guardar todas as características do circuito, porque veja que esse circuito aqui, né, quanto mais, vamos dizer assim, dependendo do valor de resistência que eu coloco aqui, esse circuito aqui, por exemplo, ele vai ter um consumo de potência diferente desse circuito aqui, né? Certo? Então, não necessariamente quando eu mudo de um circuito aqui para um circuito equivalente, todas as características vão se manter, né? Então, aqui, por exemplo, dependendo do valor dessa resistência aqui, eu tenho, né? Eu tenho uma potência sendo consumida por esse resistor, né? E, bom, se tanto faz esse resistor estar aqui ou não está, então significa que tanto faz aquela potência estar sendo consumida aqui, como não está, né? Certo? Para o circuito equivalente. Então, aqui, por exemplo, potência, se eu tivesse esse resistor R1 conectado, potência seria um parâmetro que não se conservaria, né, daqui para cá. Então, você estaria substituindo esses 2 elementos por 2 elementos equivalentes, né, no caso, 3 elementos, né, um resistor, uma fonte, um resistor, por 2 elementos equivalentes, e aí, do ponto de vista desses terminais aqui, a tensão e a corrente foi a mesma, mas esse circuito que está conectado aqui, ele não tem o mesmo consumo de potência do circuito anterior, por exemplo, certo? Mas não importa, porque quando você fala de circuito equivalente, o que importa é que o comportamento seja o mesmo do ponto de vista dos terminais que você tem aquele circuito conectado, certo? Deu para entender aí a sutileza do conceito, certo? Então, assim, quando a gente fala aí de circuitos equivalentes de TV-NAND, transformações de fonte, etc., etc., às vezes vocês ficam na cabeça, né, que você vai ter uma equivalência geral aí mas, na verdade, você está
falando de uma coisa específica, né, de terminais específicos, e aí você está buscando simplificar, achar um circuito simples que, do ponto de vista daqueles terminais, tem o mesmo comportamento do circuito maior, não significando que aquele circuito vai ser idêntico. Né? Então, circuitos são equivalentes, não são idênticos, certo? Então, isso é uma das coisas que vocês têm que observar. Outra observação que eu vou fazer, né, aqui, quando vocês estão utilizando esse método, é justamente isso, né? Quando a gente tem algum passo de simplificação, por exemplo, né? Vamos supor, tem algum problema que eu estou tentando aplicar transformação de fonte para resolver, aí eu tenho um circuito que tem isso aqui, né? Que está com esse resistor aqui conectado, né? R1. Aí, vamos dizer, eu estou tentando determinar o circuito equivalente aqui e cheguei nesse circuito aqui que tem esse resistor R1 conectado, né, a esses terminais A e B. Aí eu vou, e no passo seguinte, né, simplesmente elimino esse resistor R1 da história, né, porque ele está em paralelo com a fonte de tensão, fica só a fonte de tensão. Aí, vocês vão ficar com um ponto de interrogação, né, por que isso aconteceu? Por que esse resistor aqui sumiu? Por que simplesmente eu eliminei esse resistor daqui? Bom, eu eliminei porque eu sei que ele não vai influenciar em nada que acontece aqui nos terminais AB. E eu estou procurando um circuito equivalente do ponto de vista desses terminais aqui. Certo? Então, às vezes o conceito parece simples, né? Quer dizer, é um conceito simples, mas você tem que se apegar com o conceito em si, né? Porque às vezes, quando você chegar no circuito e chegar numa dúvida desse tipo aqui, aí o que vai lhe salvar é saber o conceito. E não, por exemplo, quando a gente fala de transformação de fonte, o pessoal decora esses dois circuitozinhos aqui, decora essa relação aqui, e aí acabou a história, né? Não sabe nem qual, quer dizer, se chegar numa situação em que você tem alguma coisa um pouquinho mais diferente, aí a pessoa já não tem segurança, não consegue resolver porque não tem segurança no conceito, né? E aí isso é uma das coisas que vocês se enrolam, certo? Bom, para a gente ver aqui o segundo caso, né? Por exemplo, imagine agora que eu, ao invés de colocar uma resistência paralela com a fonte de tensão aqui, eu coloco uma resistência em série com a fonte de corrente. Então, se eu colocar essa resistência R1 aqui, aí eu vou perguntar a vocês, esse circuito daqui, com essa resistência conectada aqui em série com a fonte de corrente, ele é equivalente a esse circuito aqui? Do ponto de vista dos terminais A e B? Pessoal falando sim aí. Então, aqui a gente tem o caso oposto, né? Se você tiver uma fonte, um resistor em paralelo, né? Com a fonte de tensão, eu posso simplesmente eliminar esse resistor, porque ele não influencia nada no que acontece nesses terminais A e B. Mesma coisa com um resistor em série com a fonte de corrente, né? Então, veja que, independente de ter uma resistência aqui de 1 ohm ou uma resistência de 1 milhão, 1 mega ohm aqui, a corrente chegando nesse nó aqui é sempre a mesma, é IS, né? E a corrente que vai passar por esse resistor aqui vai ser sempre uma divisão de corrente entre esses dois resistores que estão em paralelo, né? Ou seja, ter ou não ter resistência aqui, tanto faz, porque do ponto de vista dos terminais A e B, tanto faz, né? Porque qualquer coisa que eu conectar aqui em A e B vai acabar sendo um divisor de corrente aqui, né? Se conectar um resistor aqui entre A e B, a corrente que vai passar por ele e a tensão aplicada sobre ele não vai depender dessa resistência aqui, né? Então, você vai escrever as equações aqui do Leite-Quisco das correntes, Leite-Quisco das tensões, e vai chegar na mesma conclusão, que essa corrente aqui vai ser a mesma nas duas situações, tá? Vocês podem fazer o teste aí depois de casa, que vocês vão ver que nada muda, né? Então, por isso que
esse circuito aqui, né, é equivalente a esse circuito aqui, certo? E aí isso é uma das dúvidas, por exemplo, vocês estão resolvendo às vezes as questões, aí aparece uma fonte de corrente, insere com a resistência, em paralelo com outra resistência, né? Aí tem uma simplificação, no passo seguinte tem uma transformação de fonte em que essa resistência desapareceu. Aí você fica perguntando, mas por que desapareceu? Bom, é um passo de simplificação de circuito equivalente, né? O circuito com aquela resistência é equivalente a esse circuito sem essa resistência, né? Porque eu estou investigando o comportamento do circuito do ponto de vista de dois terminais aí, nos quais, né, a presença ou não daquela resistência não altera nada. Beleza? Ficou claro aí, pessoal? Conceito. Sim. Então, guarde esse conceito de circuito equivalente, porque isso equivale é a mesma coisa de circuitos. Quando a gente chegar lá na questão de circuitos equivalentes de Thevenin, veja, circuito equivalente de Thevenin e circuito equivalente de Norton, certo? Então, equivalente é uma palavra-chave, né? Para você não se enrolar, né, no que aqui o conceito diz, né? Bom, então vamos entrar aí vamos ver aqui um probleminha, né, que a gente vai usar essas transformações de fonte para simplificar um dado circuito, né? Então, veja, eu tenho que ter esse circuito aqui, 3, 4 resistores, duas fontes, uma fonte de corrente e uma fonte de tensão, e aí a gente vai agora determinar qual é o circuito equivalente, né, conectado aos terminais desse resistor de 25 ohms, né, a partir de fazendo apenas transformações de fontes, certo? Então, esse é o problema que a gente tem aqui, né? Bom, como transformações de fonte geralmente envolve ficar desenhando um diagrama de circuito, né? E como desenhar aqui na mesa digitalizadora é meio complicado, então eu já fiz os desenhos aqui e escaneei, né? Fiz os desenhos na mão mesmo, escaneei para vocês terem, para a gente poder adiantar aqui o tempo, né? E ver os passos, discutir os passos com mais eficiência, mais rapidez, certo? Então, o circuito que a gente tem é esse aqui, né? A gente já estava lá já tinha mostrado no notebook, né? E aí a tarefa que a gente tem, né, é através de transformações de fonte chegar no circuito equivalente que me diga qual é o circuito equivalente, né, conectado a esses terminais do resistor de 25 ohms, certo? Bom, então o primeiro problema aqui, inclusive esse é um problema, alguém já mandou uma dúvida ontem, por e-mail perguntando sobre esse problema aqui, né, porque provavelmente a pessoa não saiu nem do lugar, né, na aplicação dessa simplificação via transformações de fontes, né. Bom, por que isso? Porque se você observar esse circuito aqui, né, uma transformação de fonte de tensão para fonte de corrente, para você fazer isso, você precisa de uma fonte de tensão em série com a resistência, aqui você não tem isso, né? Então tem uma fonte aqui, não tem nenhuma resistência em série com ela, e por outro lado, para transformar a fonte de corrente para fonte de tensão, né, eu tenho que ter uma resistência em paralelo com a fonte de corrente. Então aqui, eu também não tenho isso, né? Se eu observar aqui, eu tenho uma coisa muito complicada, né? Algumas conexões aqui, e não tenho diretamente quer dizer, entre esses dois pontos aqui não tem nenhum resistor diretamente em paralelo com essa fonte. Então, aplicar aquela fórmula lá da transformação de fonte aqui, nesse primeiro momento, não vai ser possível, né? Bom, então como é que eu saio, né, de uma situação dessa, né? Se eu tiver que aplicar fonte de tensão e fonte de transformação de fonte no circuito e eu não tiver
nada, né? Nenhum ramo aqui que eu tenha a possibilidade de transformar uma fonte de tensão ou uma fonte de corrente, como é que eu vou sair de uma situação dessa? Então, aqui a gente vai ter que aplicar um conceito que a gente chama de deslocamento de fontes, certo? Esse assunto não está listado no Nilson, certo? Então, aqui vocês encontram aí em outras referências, né? Inclusive, se vocês procurarem aí na, na internet, vocês vão ver alguma coisa com relação a isso, mas esse não é um assunto que está listado no Nilson, né? Mas, como tem alguns circuitos que vocês vão pegar, né, e vão tentar resolver e vão se enrolar, né? Então, a gente vai falar aqui desse conceito. Então, o que é deslocamento de fontes, né? Você vai alterar o circuito, esse circuito que você tem aqui, né, de uma forma específica, vamos dizer assim, né? Então, você vai inserir elementos, fontes de tensão, por exemplo, nesse circuito. A gente vai falar aqui de deslocamento de fonte de tensão, mas pode ser deslocamento de fonte de corrente também, né? Então, aqui, o que é que eu fiz, né? O que é que eu fiz desse circuito aqui para esse circuito aqui? Eu vou inserir essas três fontezinhas de tensão, certo? Nessa configuração aqui, né? E fiz isso aqui com um propósito, né? O propósito vai ser eliminar essa fonte de tensão aqui. Então, veja que aqui eu vou ficar com queda de tensão de 10 volts, aumento de tensão de 10 volts, então daqui para cá, a associação dessas fontes aqui me dá uma fonte nula, né? Então, isso aqui vai virar só um curto, vai desaparecer essa fonte aqui, né? Só que para fazer isso aqui, eu fiz essa inserção desses elementos aqui, né, no circuito. Aí eu vou perguntar para vocês, esse circuito aí é um circuito equivalente ao circuito de cima? Mais importante, né, do ponto de vista do resistor de 25 ohms, que é aonde, né, de onde eu quero, desses terminais aqui, é onde eu quero encontrar o circuito equivalente, né? Então, eu estou observando esse resistor de 25, quero determinar o circuito equivalente conectado a ele, né? Aí eu fiz isso aqui, inseri esses elementos, e a pergunta é, essa inserção aqui, ela torna esse circuito, esse segundo circuito aqui, equivalente a esse aqui, do ponto de vista desse resistor de 25 ohms? Então, o que ele está falando aí é equivalente. Agora, eu quero saber por quê, né? O pessoal está falando aí, mas não está muito... alguém falando aí com relação à fonte de tensão de 10 volts, e não está muito... que não está um pouco confuso. E aí falou sobre adicionar 10 volts em todos os lados do nó, mas por quê? Bom, o que é que isso tem a ver com a equivalência, né? E aí, pessoal? Essa transformação aí essa inserção desses elementos faz com que esse circuito seja equivalente com o anterior, lembrando do conceito de equivalência que a gente já discutiu aí no início. Pedro está falando aí, se você percorrer todas as malhas, você vai estar sempre fazendo 10 menos 10, né? Então, esse é o ponto, né? Esse é o ponto. Então, imagine que você, né, para explicar o que é que o Pedro está dizendo aí, né? Imagine que você vai pegar esse circuito aqui, né, e vai aplicar o método das correntes de malha para resolver esse circuito. Então, você vai colocar uma corrente de malha aqui, uma corrente de malha aqui, né, e uma corrente de malha aqui, né? Tem três malhas simples, vamos chamar aqui de A, e B
I e C. Nesse circuito aqui, a mesma coisa, né? Você teria IC aqui, IA aqui e B, né? Então, veja, imagine que eu vou escrever aqui a expressão para as correntes de malha, né? Nesse circuito aqui, eu vou comparar as duas, né? Então, veja, se eu percorrer essa malha aqui, né? Veja que eu tenho que aplicar a lei de Kirchhoff das tensões, né? Em cada malha. Mas se eu percorrer essa malha da corrente A, quando eu chego nessa fonte de tensão aqui, eu vou ter aumento de tensão, mas depois, imediatamente, eu vou ter uma queda de tensão. Então, eu vou ter menos 10, né? De aumento, mais 10. Então, essas duas fontes aqui vão gerar um termo nulo, né, na equação de IA, referente a essa malha aqui, ou seja, daqui para cá, a equação vai ser a mesma, quando eu percorrer essa malha, porque eu vou ter a única diferença, né, nesse percurso aqui é que eu tenho mais 10, menos 10, então, no final das contas é zero, né? Se eu percorrer IB, eu tenho menos 10, né, mais 10, né, então, aumenta e queda. Então, também isso aqui vai adicionar um termo nulo à equação dessa corrente de malha. E no final, e no última malha aqui, né, eu também vou ter, se eu passar por aqui, né, eu tenho um aumento de 10, né, e eu tenho uma queda de 10. Então, menos 10 mais 10 aqui também vai me dar a mesma equação que eu tinha aqui em cima, tá? Ou seja, né, se eu for aplicar o método das correntes de malha nesses dois circuitos, o que eu vou observar é que conjunto de equações, né? O sistema de equações que eu obtiver aqui vai ser o mesmo sistema que eu vou obter aqui. Ou seja, as correntes de malha aqui, e A, e B e C, se o sistema vai ser o mesmo, a solução tem que ser a mesma, né? Se a solução vai ser a mesma, né? Então, os valores de A, e B e C vão ser os mesmos nesses dois circuitos. Se isso é verdade, então, as correntes que vão passar por esses resistores, todos eles, né? Inclusive essa fonte de tensão, vão ser idênticas, certo? Nos dois circuitos. Então, se eu estou fazendo uma modificação que não está alterando os valores de corrente e, consequentemente aqui, os valores de tensão, então, por exemplo, para esse resistor de 25 aqui, se a gente indicar aqui a tensão em cima dele por V, né, essa tensão V vai ser a mesma aqui e aqui. E se a tensão é a mesma, né, então esses circuitos são equivalentes. Certo? Ok? Então, essa operação aqui de você pegar um nó do circuito, né, e inserir, quer dizer, você tem que inserir, obviamente, de forma que as equações do circuito não vão se alterar. Então, aqui você, por exemplo, tem que inserir essas fontes de tensão com o sinal positivo, todos voltados para o nó, né, para que todo o percurso que eu passar aqui, né, numa malha, sempre cancele, uma fonte cancele com a outra na tensão. Se isso aqui for verdade, então você pode fazer essa inserção. Isso aqui é o que a gente chama de deslocamento de fonte, ou tem outro termo aí utilizado, é explosão de fontes, né? Em que você simplesmente insere algumas fontes de tensão no nó, conectado a um certo nó com uma certa configuração, e aquilo ali não altera as equações do seu circuito, certo? Se não altera as equações do circuito, os circuitos são equivalentes. Beleza, pessoal? Todo mundo acompanhou até aí? Sim, professor. Bom, então, feito isso aqui, né, essa inserção agora, eu tenho um circuito equivalente, então, daqui para cá eu dei o primeiro passo, né? Então, esses circuitos aqui são equivalentes, e a minha meta é achar o circuito equivalente do ponto de vista desse resistor de 25. Bom, feito isso aqui, agora eu tenho, né, algumas coisas que eu posso utilizar para simplificar esse circuito. Então, eu sei que daqui para cá eu posso combinar essas fontes. Isso aqui vai me dar zero, né, uma fonte de tensão com valor zero, que é um curto. Então, isso aqui eu vou substituir por um curto. Agora eu tenho uma fonte de tensão em série com a resistência, tenho outra fonte de tensão em série com a resistência aqui. Então, isso aqui eu posso, por exemplo, transformar para uma fonte de corrente, né, em paralelo com a resistência. E aí a gente vai ver como é que a gente pode fazer isso, né, para simplificar isso, para ir simplificando esse circuito, né, passo a passo. Então, vamos ver aqui um segundo passo que a gente pode fazer, é justamente esse aqui, né.
vou pegar essa fonte de tensão, insere com a resistência de 5 e vou transformar numa fonte de corrente, né, em paralelo com a resistência de 5. Né, aqui e aqui, tá vendo? E aqui, nesse ramo aqui, eu substituo isso aqui por um puto, né, que é o equivalente ali naquele ramo. Então, já cheguei no circuito diferente aqui, né, dei um passo aqui de simplificação. O segundo passo de simplificação que eu vou fazer agora eu vou observar o seguinte, veja que eu tenho esse resistor, né, conectado a esse nó aqui, e esse resistor de 5, né, ele também está conectado, se a gente pegar aqui e for marcar o nó, né, tem um nó aqui, e eu tenho um nó aqui também, isso aqui é o mesmo nó, certo? Então, esses dois resistores aqui, eles estão em paralelo, né, porque eles estão conectados em paralelo nos dois pontos aqui. Então, esses dois resistores eu posso juntar num resistor só, né? E no caso aqui vai ser o resistor de 2,5, né? Então, veja aqui, vai ficar essa fonte de 2 amperes, né? Ainda nesses dois nós, só coloquei no desenho ela aqui para cima, né? Em paralelo com esse resistor de 2,5, né? E aí, essa fonte de corrente com essa resistência eu passei aqui para o lado esquerdo, né? Tanto faz... como esses elementos estão em paralelo, né, essa fonte de 2 amperes com esse resistor de 5, com esse de 25, eu só rearranjei aqui no circuito e coloquei para o lado direito, certo? Então, a gente tem agora esse circuito aqui, do passo 3, né, como sendo o circuito que eu obtive, né, a partir da simplificação. Então, veja que o resistor de 25 ainda está aqui, né? Ele tem que ficar aqui o tempo todo, porque eu quero encontrar qual é o circuito equivalente que está conectado aqui nesses terminais. Né? Então, minha meta é essa, então vou sempre preservar esse resistor aqui no meu circuito. Pois não, Yuri? Eu não entendi de onde veio o 2 ampere, professor. Esse aqui? Sim, quando você substituiu as fontes de tensão para a fonte de corrente em paralelo com resistência, aí ficou 2 amperes, tipo do passo 1 para o passo 2. 10 volts, né? Dividido por 5. Ah, entendi. 10 volts dividido por 5, 2 amperes, né? Entendi. Tá? Bom, chegando nesse circuito aqui, aí agora a gente pode, por exemplo, aqui a gente tem uma fonte de corrente em paralelo com a resistência, né? Podemos transformar para uma fonte de tensão em série com a resistência. E aqui a gente tem resistência em paralelo com fonte de corrente, fonte de tensão em série com resistência. Então, fiz esses dois passos de transformação aqui, né? Do 3 por 4. E agora eu tenho esse diagrama de circuito que só tem duas malhas simples, né? Bom, vamos lá. Então, aqui, né, eu vou olhar esse circuito. Bom, essa transformação aqui, essa transformação que eu fiz de aqui para cá, não tem, a única coisa que eu poderia fazer é voltar para ela, né? Então, a gente aqui não tem muita coisa para fazer desse lado. Desse lado aqui também, né? Porque aqui a gente tem fonte de corrente em série com resistência, em série com fonte de tensão. Então, aqui a gente também não tem para onde correr. Então, aqui, o que a gente vai poder fazer para simplificar, um outro passo, vai ser um outro deslocamento de fontes, né? Para tentar eliminar essa fonte de tensão aqui, certo? Aí não está com a mão levantada, pois não. Professor, eu entendi, certo, a equivalência que o senhor fez, transformou a fonte de corrente numa tensão. Estava em paralelo, o senhor transformou em série. Agora, a polaridade, o senhor escolheu arbitrariamente ou... Não, a polaridade não é escolhida arbitrariamente, né? A polaridade depende do sentido. Veja aqui. Ah, entendi. Como eu falei, a polaridade da fonte de tensão tem que dar de acordo com se eu transformar corrente para tensão, a polaridade da tensão tem que estar de acordo com o sentido da corrente. Se a corrente estivesse para cá, a polaridade estaria invertida aqui e vice-versa, né? Beleza, professor. Então, isso tem que ser sempre obedecido. Bom, então, desse passo aqui, 4, para o passo 5, eu vou fazer uma outra explosão de fontes aqui, um outro deslocamento de fontes de tensão para me livrar dessa fonte aqui, de 5, né? Então, se eu fizer isso aqui,
eu vou chegar nesse circuito, né? Então, vou colocar todas as fontes agora com o lado negativo apontando para o nó, tá vendo? Aí, novamente, né? Se eu fizer uma lei das malhas aqui, essas fontes, o efeito dessas fontes aqui se anulam, aqui também se anulam, ou seja, as equações do circuito vão ser as mesmas, né? Os circuitos são equivalentes. E aí, agora eu vou poder pegar essa fonte e essa fonte aqui e eliminar, né? Substituir por um curto. Aqui eu vou ficar com a fonte de 10 e uma fonte de 5 com sentido invertido, então aqui vai ficar só uma fonte de 5, né? Então 10 subtraído de 5, então daqui para cá vai ficar apenas 5 volts. E essa aqui continua aqui, né? Então veja que do passo 5, agora eu vou para o passo 6. Então aqui, isso aqui virou um curto, isso aqui virou uma fonte de 5 volts, isso aqui virou uma fonte de 5, continuou a mesma fonte aqui, né? Que eu tinha aqui antes, não fiz nada com ela. Aí agora vai chegar o passo, né, que a gente discutiu, que a gente estava exatamente discutindo, né, com relação à fonte de corrente insere com a resistência. Então veja, eu tenho uma fonte de corrente aqui, insere com essa resistência, com esse resistor. Se eu retirar esse resistor daqui, não vai alterar o comportamento do que é que está conectado nesses terminais, porque esse resistor aqui não influencia, certo? Como a gente viu, né? Um resistor em série com a fonte de corrente, ele não vai influenciar no circuito equivalente dos terminais nos quais esse circuito está conectado, certo? Então, daqui para cá, né, do passo 6 para o passo 7, veja que eu vou simplesmente eliminar esse resistor aqui, porque eu sei que ele não vai influenciar em nada que está acontecendo aqui com esse resistor de 25, certo? Daqui para cá ele foi embora, e aí eu vou pegar essa fonte de tensão e essa resistência de 5 ohms e transformar numa fonte de corrente em paralelo com a resistência de 5 ohms, certo? Bom, feito isso, a gente vai combinar essas duas, a gente pode combinar essas duas fontes de corrente agora, né, que elas estão indo elas estão conectadas entre os mesmos nós, né, então aqui a gente tem 1 ampere vindo daqui para cá, e aqui desse lado a gente também tem 1 ampere vindo daqui para cá, ou seja, a gente vai ter, na verdade, 2 amperes vindo de baixo para cima, né? Então, me sobrou agora uma resistência em paralelo com a fonte de corrente, que eu posso transformar para uma fonte de tensão em série com uma resistência, né? Então, tá aqui, passo 8, passo 9, né? Uma transformação de fonte simples. E aí, o último passo é combinar essas duas fontes aqui, né? Então, se eu combinar essas duas fontes de tensão, né? 10 mais 5 vai dar 15 volts. Essa resistência aqui fica aqui, né? E tá aqui o nosso resistor de 25 ohms, né? Vou colocar o ohms aqui. 25 ohms. E esse é o circuito equivalente, né? Que está conectado a ele, né? Então, daquele circuito grandão com, sei lá quantos elementos iniciais, a gente reduziu aí até esse circuito que só tem uma fonte de tensão e um resistor em série, né? Com ele. Certo? Bom, aí você pode dizer, professor, mas eu não acredito não, que como é que dá, isso está muito esotérico, né? Vamos dizer assim. Não dá para acreditar muito nisso não. Então tá bom, então vamos ver aqui, né? Vamos ver aqui, eu fiz aqui, deixa eu mandar aqui para vocês por e-mail, por e-mail não, pelo chat, deixa eu só copiar aqui o link para vocês. E aí vocês vão poder ver por si mesmo, né? Então, o que é que está aí nesse link, né? Quando vocês clicarem na simulação, está indicado. O que não está aparecendo? Deixa eu só. Pronto. Então, veja que está indicado aqui, né? O número, né? Então, aqui seria, vamos dizer assim, o circuito que a gente obtém aí
nos passos, em cada passo daquela simplificação. Então, aqui no circuito inicial, né, relacionado lá ao primeiro passo, antes do primeiro passo, vamos dizer assim. Então, aqui a gente tem um circuito no passo 3, circuito no passo 6, né? Aí eu coloquei com e sem o resistor de 2,5 aqui, para vocês verem aquele resistor que a gente eliminou, né? E aqui o circuito final, né? Que é o circuito com as duas fontes, os dois resistores e essa fonte aqui de 15, né? Aí, bom, conceito de circuito equivalente, né? Do ponto de vista do resistor de 25 ohms, se esses circuitos são equivalentes, então o resistor tem que ver a mesma tensão e tem que ver a mesma corrente passando por ele. Se isso for verdade, então esses circuitos são equivalentes, né? Então, vamos ver aqui para o circuito número 1, né? Então, nesse circuito número 1, a gente tem aí corrente passando pelo resistor 500 mA, ou seja, meio ampere, né? E a tensão aplicada 12,5, né? Sendo aplicada nesse resistor. Então, esse aqui é a configuração original do circuito que a gente tinha. Então, vamos ver o circuito que a gente tem aqui no passo 3. Então, no passo 3, veja, a corrente passando pelo resistor, meio ampere, certo? E a tensão aplicada no resistor, 12,5, né? Ou seja, se isso é verdade, então esse circuito tem que ser equivalente a esse circuito aqui, do ponto de vista dos terminais desse resistor de 25, certo? Ou seja, se a gente voltar aqui onde é que a gente estava? No passo, veja o que eu estou comparando aí. Eu estou comparando esse circuito aqui, né? Aqui, 6, que é esse. Então, veja, configurações totalmente diferentes. Eu estou observando o que está acontecendo com esse resistor de 25. A mesma coisa que acontece no primeiro circuito acontece aqui, né? Logo, os dois circuitos têm que ser equivalentes do ponto de vista desse resistor aqui, que esse resistor está vendo. Então, esse resistor ele não consegue distinguir, né? Ele não tem como distinguir se ele está conectado nesse circuito ou no outro, porque ele está vendo sempre a mesma diferença de potencial, a mesma corrente passando por ele, né? Então, esse é o circuito do passo 3. Vamos ver aqui o passo 6, né? Que é esse aqui, né? Então, o passo 6 com e sem esse resistor aqui, né? Vamos investigar aqui como é que esse caso aí vai se comportar. Então, aqui foi o circuito do passo 3, né? Vamos ver aqui o circuito do passo 6. Então, se eu colocar o mouse aqui em cima, né? Meio ampere, 12,5 volts, em cima do resistor de 25. Veja que eu ainda coloquei aqui, né, o circuito apenas eliminando esse resistor aqui, certo? Que está em série com a fonte de corrente. Então, veja, daqui para cá a única diferença é que eu eliminei isso aqui. Mas se eu colocar a tensão, o mouse em cima aí para ver a tensão e a corrente, veja que você tem aí meio ampere e 12,5 volts. Certo? Significando que esse circuito aqui é equivalente a esse circuito aqui, que é equivalente a esse circuito aqui, que é equivalente a esse circuito aqui, do ponto de vista dos terminais do resistor de 25 ohms. Certo? E aí, por último, o circuito final que a gente obteve, né? 12,5 volts, meio ampere. Pedro, o nome do método de acrescentar fontes, né, é o que a gente chama de deslocamento de fontes, certo? Ou explosão de fontes. Então, se você procurar deslocamento de fontes e explosão de fontes, você vai encontrar aí algum material sobre isso, certo? Então, você pode fazer isso com fontes de tensão e pode fazer com fontes de corrente também. A diferença da fonte de corrente é que você vai ter a fonte de corrente você adiciona. Fonte de tensão você está adicionando meio que em Y, né? Você tem um Y de fonte de tensão, fonte de corrente você vai adicionar como se fosse um delta, né?
de forma que a lei de Kirchhoff das correntes é preservada. No caso aí das fontes de tensão, a lei de Kirchhoff das tensões é sempre preservada. No caso das fontes de corrente, vai ser a lei de Kirchhoff das correntes, né? Que a gente pode ver aqui no exemplo. Bom, pessoal, todo mundo entendeu aí o conceito, né? Ficou claro aí qual é o conceito de equivalência, né? Do que a gente trata aqui. Então, veja, esse circuito aqui, né, é diferente desse circuito aqui, que é diferente desse circuito aqui, que é diferente desse circuito. Então, se você for calcular, por exemplo, vamos dizer assim, a potência, né, potência que é consumida e fornecida aqui nesses elementos, né, vamos pegar um exemplo mais direto, né, que seria esse exemplo aqui, desses dois circuitos. Então, veja, obviamente, a potência que está sendo consumida nesse circuito aqui é menor do que a que está sendo consumida nesse circuito aqui, porque eu simplesmente retirei um resistor do circuito, né? Certo? Eu retirei esse resistor aqui do circuito. Ou seja, se eu retirei esse resistor do circuito, a potência consumida nesse circuito aqui é menor do que aqui, obrigatoriamente, né? Mas esse circuito aqui continua sendo equivalente, do ponto de vista dos terminais desse resistor de 25, continua sendo equivalente a esse aqui. Certo? Então, veja que nem todas as características dos circuitos vão se manter quando você determina um circuito equivalente, né? E o circuito equivalente só faz sentido você falar sobre equivalência quando você está falando do comportamento de daquele circuito do ponto de vista de um par de terminais, quaisquer dele. Bom, lembrando aí do conceito de circuito equivalente de TV-NAN, né? Quando a gente reduz o circuito aqui, faz um procedimento para determinar um circuito equivalente que tem só uma fonte de tensão e uma resistência em série, né? Isso aqui é o que a gente chama de circuito equivalente de TV-NAN, né? Vocês viram ou devem ver aí na aula 5, a 5, né? Então, isso é uma das formas, de transformações de fontes, é uma das formas de você determinar o circuito equivalente de TV-NAN, né? A partir de um dado par de terminais do circuito. Então, isso aqui foi o que a gente fez, indiretamente foi o que a gente fez aqui, né? Pois não, Yuri? Por coincidência, a gente ficou com uma das malhas, né? Exatamente uma das malhas como circuito equivalente. Ou isso ocorre? Desculpe, eu não entendi, acho que cortou o seu áudio no meio do... O circuito resultante, ele é a malha, se você fizer 1, 2 e o terceira malha de cima, ela é a segunda malha. Como assim? A segunda malha? A segunda malha do Sim, circuito essa original. daqui? Não, do circuito original, professor. Do passo 1. Essa não é porque essa tensão aqui vale 10, né? Aqui. Ah, entendi. Aqui vale 10 volts. E isso aqui vale 15, né? Entendi.